Muitos políticos, mudaram em várias cidades no nosso país. Isso me lembra de uma história de um prefeito que chegou no interior e ele queria ouvir aquela comunidade o que eles estavam precisando. Era começo de mandato e estava naquela situação e chegou um líder lá da comunidade e disse para ele: prefeito, a gente tem 2 problemas. Ele disse: nós temos 2 problemas aqui na comunidade. Aí qual é? Prefeito, o primeiro problema é porque aqui está sem médico. Ah, está sem médico? Pois espera aí. Ele pegou o celular, ele ligou para o secretário de saúde na mesma hora: tem que mandar um médico aqui para o interior, tem que mandar um médico para cá. Se você não mandar um médico aqui, você vai ser demitido. Você tem que resolver esse problema aqui nesse lugar. E ele ficou falando no telefone, o pessoal assim olhando aquela situação e esperando o que ia acontecer. Depois ele voltou e ele disse: pronto, meu senhor, o problema número 1 está resolvido. Vai vir um médico agora aqui para a comunidade. E qual é o problema número 2? Bem, seu prefeito, o problema número 2 é que aqui não pega celular. O que eu quero lembrar os irmãos com isso? A gente tem que orar e crer que vamos ter políticos melhores, amém? Nosso país, nas nações, aqui em Quixaramubim também. Mas é para lembrar que a gente tem um papel muito importante com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente vê. E eu já quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus 6, a partir do versículo 22. Porque aqui vai falar algo importante para a caminhada cristã, para o seu dia a dia. Porque diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, olha o que é importante aqui. Os nossos olhos, eles vão revelar muito sobre a nossa vida. Eles vão revelar muito para outras pessoas sobre quem você é, suas atitudes, os seus pensamentos, o seu caráter. Então, a gente deve avaliar muito nisso e a gente deve também se autoavaliar muito nisso. Porque tempos atrás, fazendo uma introdução e uma curiosidade sobre isso, tinha-se muito uma discussão sobre o que era de Deus e o que não era de Deus. Ainda dizia assim: não, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Tempos atrás dizia que ir para o cinema era coisa do diabo. Vocês lembram desse tempo? Tinha igreja que falava isso. Tempos atrás dizia que ter bateria na igreja era coisa do diabo. Tempos atrás colocava várias situações que seriam de Deus ou que não seriam de Deus. Mas o grande ponto que eu quero introduzir e falar para a igreja é: o que os seus olhos veem? E o que você tem buscado que através do que você vê nesse mundo edifique a sua vida? Edifique a sua vida à luz da palavra. Aquilo que você está vendo, se alguns dizem que é de Deus ou não, mas o que você está observando quando você olha com os seus olhos espirituais? Hoje também existem vários conceitos, as opiniões não mudam. Tem gente que fala até que parede preta é coisa do diabo, Até tem essas questões. Mas o que eu quero dizer para você é: não são as 4 paredes, não são as cadeiras, não é a estrutura. É você ser essa igreja verdadeira. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Então é isso que você tem que transmitir lá fora. E não perder tempo com discussões, com opiniões, mas ser essa luz por onde você passar, encher os seus olhos do que é bom, da palavra de Deus e transmitir a outros por onde você passar. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então isso é importante para nossas vidas. E um outro versículo que eu quero fazer aqui para a gente meditar, e que vai ser o versículo-chave dessa noite, está em Mateus 22, versículo 14. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são... Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Coloca a sua mão sobre a sua Bíblia agora. Se você está sem Bíblia, coloca a sua mão sobre o seu coração. E eu quero que você faça essa declaração de fé junto comigo. Diga: Espírito Santo, nessa noite, que a Tua palavra venha me iluminar, venha me transformar, venha fazer nova todas as coisas. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu abro o meu coração, e eu abro a minha vida para receber a Tua palavra e viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus?
Mateus 22, 14, esse é o versículo-chave que eu vou estar trazendo o sermão nessa noite. E ele é bem claro, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gosto muito de ministrar sobre as parábolas, e ano passado eu ministrei também sobre essa parábola, mas já com outro contexto. E hoje eu já senti a direção e vou estar falando com vocês para entender melhor o que é essas pessoas que são chamadas e o que é essas pessoas que são escolhidas. Mas para você entender o que está acontecendo aqui, Jesus está contando que ia haver um banquete de casamento. Ia haver uma grande festa e o rei mandou convidar um grupo de pessoas. Então ele envia os seus servos, vão lá chamar esse povo para o meu grande banquete. Sabe o que acontece? Essas pessoas estavam ocupadas demais e não resolvem atender aquele convite. Os servos voltam e falam: ó rei, não vê ninguém, eles estão muito ocupados. Vá agora para essas outras pessoas. E aqueles servos, eles foram convidar outras pessoas. E diz, a parábola diz, o capítulo, que inclusive esses servos que foram, eles chegaram a ser assassinados. Eles não voltaram nem para contar que o convite não foi aceito. E esse foi o segundo convite. Mas aí então, veio um terceiro convite. E o rei fala: vão pelas ruas, vão por todo lugar e convidem a todos para vir para esse banquete, porque essa festa vai acontecer. Essa festa de Jesus que vai casar com a igreja, ela vai acontecer. Esse encontro, ele vai acontecer. E quem serão esses convidados? Então ele chama todo mundo que estava ali ao redor, chama as pessoas que estavam na rua, e assim todo mundo vai chegando. Mas em determinado momento, estavam todos ali desfrutando daquele banquete do casamento. E como é bom a festa de casamento, né? Principalmente quando chega a hora do banquete. Tem aquele momento ali do sim, do não, o pessoal chora, se emociona e tudo. Mas tem uns irmãos que às vezes já estão pensando na hora da comida. E já fica logo perto da fila, que é para poder pegar logo os primeiros lugares, não é verdade? Eu também já fui assim. Mas o que eu quero dizer com vocês é, chegou todo mundo, começou a aproveitar daquele banquete, estava ali naquela cerimônia. Mas tinha uma pessoa que ela não foi com as vestes adequadas para a festa. Ela foi chamada, mas ela não foi escolhida. Ela teve a legalidade para entrar naquela festa, ó, você pode entrar, mas ela não estava ali preparada como deveria estar, ou ela não viveu uma vida ou alguma situação que ela passou, onde ela teria que ter mudado de uma atitude. Então ela é jogada fora daquela festa, e assim conclui-se a parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A igreja precisa entender que a graça do nosso Senhor Jesus, ela é universal. Jesus, ele deu a vida por todos. Todo aquele que crê no nome dele, João 3 fala sobre isso, todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Então, ele fez isso como um ato para todos. E Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte, lá em 1 Timóteo 2,4. O Senhor Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade, igreja? Diga: Jesus. Ele mesmo se intitulou: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que todos os homens chegam, e quando fala homens, aqui fala de uma maneira geral, homens e mulheres. Então, o desejo é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conhecer Jesus plenamente, não só de ouvir falar, não só da boca de alguém, é você ter esse relacionamento com Ele, conhecer Ele profundamente, conviver com Ele no teu dia a dia, conviver com Ele na tua casa, para onde tu andar. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Mas aí o que acontece? Tem linhas teológicas, que aqui eu trago um pouco de conhecimento sobre isso, que é os arminianos e os calvinistas. Então, os calvinistas acreditam que já tem pessoas que já estão determinadas para ser salvas. Já os arminianos acreditam que a salvação ela está liberada para todos que quiserem e que buscarem isso, se fizer o seu livre-arbítrio e se decidir por Deus. Então, existe essa discussão no mundo teológico. Mas o principal ponto é que às vezes as pessoas perguntam, a igreja é calvinista, a igreja é arminiana, e às vezes entra esse conceito, mas o ponto que eu vejo é, eu quero ser de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero conhecer da palavra dele. E eu quero pregar esse evangelho. E pregar o evangelho é um evangelho que salva, mas é um evangelho também que nos ensina que devemos nos arrepender dos nossos pecados, que devemos mudar de vida, que devemos deixar o nosso velho eu e ser uma nova criatura. Amém? Esse é o evangelho. É isso que eu quero ser semelhante e é isso que eu quero trazer para a igreja, que você seja cheio desse conceito. Então declare comigo, diga: quando eu creio da maneira certa,
eu vivo da maneira certa. Diga para o seu irmão agora, quando você crê da maneira certa, você vive da maneira certa. E pastor, então quem são esses chamados e quem são os escolhidos? Eu quero trazer alguns conceitos para a gente entender quem são esses grupos de pessoas. E que essas pessoas também, na verdade, somos nós nos encontramos no meio dessas pessoas. Então, algumas características de uma pessoa que é chamada, e aqui você entenda que uma pessoa que é chamada, ela já conhece a Deus. Ela já ouviu falar sobre Deus, ela já ouviu falar sobre Jesus, ela sabe da cruz, que Ele morreu na cruz. Então, ela é chamada, ela já tem um conhecimento sobre isso. Mas ela traz algumas características, e a primeira dela é que uma pessoa que ela é somente chamada, ela não nasceu de novo. Olha o que diz aqui em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E qual é o contexto desse capítulo? Jesus aqui, ele estava falando com um homem chamado Nicodemos. E eu não sei se você conhece a história dele, mas Nicodemos era um homem que ele era um fariseu, ele tinha profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele sabia de tudo, ele era um mestre, ele tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, e ele tem uma oportunidade que imagine se fosse você, ter um encontro cara a cara com Jesus. Em João 3, eles estão tendo esse diálogo, e eles estão no meio desse diálogo, e Nicodemos começa a fazer perguntas para Jesus, e Jesus fica naquele diálogo com ele, e Jesus ele diz algo que é fundamental, e que é algo que ele diz para nós também. Ele diz assim: Nicodemos, você não está longe do reino dos céus. Porque Nicodemos ele chega à conclusão que realmente Jesus era o Messias. O povo naquela época, eles aguardavam a vinda do Messias, eles aguardavam a vinda de um Salvador, ele já veio. Hoje nós vivemos porque ele já veio, nós agora aguardamos a sua volta. Mas o povo aguardava isso, e quando Jesus veio, havia aqueles questionamentos: será que ele é o Messias? Será que é ele mesmo? Ele pobre, filho de carpinteiro. Mas esse homem que não veio numa linhagem real na cabeça deles, né? Porque Jesus vinha da linhagem de Davi. Então eles olhavam para Jesus e não conseguiam acreditar que ele era o Messias. Eles julgavam e criticavam Jesus. E os fariseus faziam muito isso. Mas Nicodemos, ele viu Jesus, ele conversou com ele e ele entendeu que ele era o Messias. Então Jesus responde para ele: Nicodemos, você não está longe do reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o que para ele? Nicodemos, vem comigo. Vem viver esse reino dos céus comigo. Em outras palavras, Jesus também está dizendo para mim e para você: você já me conhece, agora vem comigo viver esse reino dos céus. Então entenda que nessa hora, Nicodemos ele era um homem que foi chamado. Ele já sabia da verdade, ele já sabia que Jesus era o Messias, mas só que Nicodemos ele para ali. Então essa é uma das características de uma pessoa que é chamada, porque ele para ali porque ele não nasce de novo, ele não nasce do Espírito, ele não se entrega nessa nova caminhada com Cristo, ele não se entrega para Jesus. E falar de nascer do Espírito também, depois você vai ver que tem até o conceito do batismo, que é descer as águas e subir as águas, o entendimento. Então Nicodemos ele para no momento de ser somente uma pessoa chamada, ele não decidiu nascer de novo. Então essa é uma característica. Uma segunda característica de uma pessoa que é chamada é porque esse tipo de pessoa, elas são sufocadas com o mundo. E olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 13, 22. Mateus 13, versículo 22 diz assim, ó: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra de Deus, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha o que é interessante aqui dessa pessoa que é chamada. Aqui está dizendo que essa pessoa, ela ouve a palavra de Deus. A palavra está sendo anunciada para você essa noite, já foi em várias ocasiões anunciadas para você. Mas aqui diz que essa pessoa ela se sufoca com as preocupações dessa vida, ela se sufoca com os enganos da riqueza desse mundo, e assim ela se torna infrutífera. Porque a Bíblia, ela nos compara com vários objetos, vários animais e tudo, e também com a planta. E quando compara com a planta, é porque é para você crescer, ser podado e dar fruto. Mas a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas que ela se sufoca com o que o mundo rodeia, ela acaba que ela se torna infrutífera, ou seja, ela não dá fruto, ela não continua o seu crescimento. Então essa é uma característica também de uma pessoa que foi somente chamada. Ela ouviu a palavra, mas também ela parou ali o seu processo. Ela parou ali o seu crescimento com Deus, o seu caminhar com Deus. E uma terceira característica de uma pessoa que foi somente chamada é porque é uma pessoa que tem um certo orgulho religioso. Essa pessoa ela conhece a Deus,
Ela conhece da palavra de Deus, mas ela traz um certo orgulho religioso que impede a ela de avançar. E olha o que é que diz aqui em Romanos 3, 23. Paulo ele diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é que eu preciso entender sobre essas pessoas que têm um orgulho religioso? Nós temos que entender, igreja, que todos nós nascemos separados de Deus. Você quando nasce, você quando vem ao mundo, você nasce separado de Deus. O pecado de Adão, inclusive está passando aí a novela Gênesis, e tem sido bem legal, não sei se você já assistiu. Ah, pastor, então pode assistir novela? Se for uma coisa que edifique, que vá trazer crescimento para a sua vida, você pode assistir. Então a novela ela tem trazido um pouco sobre isso, falou um pouco da história. E o que é interessante que Paulo está dizendo aqui, todos nós nascemos separados de Deus. É no decorrer da caminhada que você vai conhecer a Deus e que você vai tomar uma decisão por Deus. E quando fala aqui que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, é porque Jesus, quando ele paga o preço na cruz, ali ele se torna justiça por nós. Foi cantado aqui mais cedo falando sobre isso, que o preço que ele paga na cruz, isso é o que nos traz essa redenção. Mas quando uma pessoa ela tem esse orgulho religioso, é porque muitas vezes ela só quer viver o cristianismo até certa etapa. E quando ela vê algumas coisas que ela vai ter que mudar na vida dela, ela acha que isso é religiosidade. Ela acha que isso aí é coisa de igreja, isso aí é religiosidade, isso aí é doutrina. Mas eu quero te dizer uma coisa: para você ser um escolhido de Deus, você com certeza vai ter que mudar de atitude. Você com certeza vai ter que mudar a sua personalidade, a sua pessoa, e o que ele mais quer é te ajudar nesse processo, te ajudar com isso. E quando fala dessa mudança, muitas vezes envolve uma questão de doutrina que as pessoas se atrelam a roupas, a parte externa, mas não é a parte externa que Jesus está prioritariamente preocupado. Não é essa parte, você tem que andar com decência. Mas o principal ponto que ele está preocupado é: onde é que está o seu coração? O que preenche o seu coração? Onde é que está a sua maior esperança? Então a gente entender que nós vivemos numa condição, quando estamos sem Deus, realmente nós somos pecadores, nós carecemos de Deus, nós carecemos desse amor de Deus, nós carecemos dessa graça para podermos ser libertos, para poder ter uma vida diferente e principalmente para ser salvo e ir para o céu. Nós carecemos disso, então a gente tem que quebrar esse orgulho religioso. O que vem de ensinamento para você de algo que precisa de mudar de atitude é para você crescer. É para você ser mais parecido com Ele e para também você receber mais do amor, da graça e do melhor que vem dEle. Quantos querem disso nessa noite? Nós queremos disso, então nós devemos nos sujeitar a também viver o que Ele vai querer transformar na nossa vida. Então quem são esses chamados afinal, pastor? Quem são essas pessoas que foram somente chamadas? No final das contas, igreja, essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas elas exercem o livre-arbítrio, ou seja, elas têm o poder de decisão, elas escutam a palavra de Deus, elas sabem sobre Cristo, mas no seu livre-arbítrio elas escolhem seguir um caminho diferente. Não, eu não quero seguir a Ele. Não, eu não quero seguir a Ele totalmente. Não, eu só quero ir até aqui. Daqui para frente eu não quero mais. Então você parou como um chamado. Isso vai ter um peso sobre você. Isso vai ter um peso e isso também vai acarretar que você nunca vai conseguir progredir e viver grandes coisas que Deus tem para você. Aí vem luta, aí vem dificuldade. Mas pastor, tem gente que é tão temente a Deus e tem luta e dificuldade. Tem também. Porque Ele não disse que você ia ter vida fácil ou coisa desse tipo. Ele disse que estaria com você. As bênçãos e as promessas, elas vêm para aqueles que são escolhidos. Mas entenda uma coisa: você viver só como um chamado vai ser bem mais difícil você caminhar sobre essa terra. Por que teve tanta gente aí nesse período de pandemia que enlouqueceu, teve gente que se suicidou e criou várias situações porque não conseguia buscar ter um relacionamento mais forte com Deus, priorizava outras coisas. Deus, Ele não era o centro era outras coisas. Imagine quando tudo isso foi tirado, quando você teve que ficar preso dentro de casa e foi tirado aquilo que era o seu centro, aquilo que era o que dominava você, o que preenchia sua mente, tudo isso foi tirado. E agora? O que vai te preencher? Se não for Jesus que vai te preencher, você vai cair, você vai tropeçar de alguma forma. Então Jesus, Ele tem que ser o centro da sua vida. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Jesus, Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro. Essas pessoas, afinal, que foram chamadas, elas param por aí. E em 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas como assim amar o mundo?
Aqui fala da questão que não tem muito a ver com as rotinas e tudo que acontece, mas do que tem lá fora me preenche mais do que o que tem aqui dentro. Então, quando você ama mais o mundo, é porque tudo lá fora te preenche mais, tudo lá fora é mais importante, e Deus ele vai deixando de ser importante para você. Deus vai saindo do centro. Então, o João ele está deixando isso bem claro. Não ame o mundo, porque se você ama o mundo, você não está vivendo o amor de Deus. E entenda que o amor ao mundo ele vai te frustrar, ele vai te desamparar, ele vai te derrubar em algum momento. Mas se for o amor de Deus dentro de você, pode acontecer o que for. Se Cristo está no seu barco, pode vir a tempestade que for, você vai chegar ao destino final. Você vai chegar a esse lugar. E qual é a característica de uma pessoa escolhida, pastor? Agora eu já sei quem é uma pessoa chamada. De repente, eu posso me identificar como uma pessoa chamada, mas tudo bem, hoje é um dia que pode acontecer tudo diferente. Hoje é um dia que pode mudar algo na sua vida, basta você querer. Mas uma pessoa que é escolhida, uma das características que eu trago, é porque ela é uma pessoa que ela muda de caminho. E olha o que diz aqui em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem ou à mulher, mas no final ele conduz à morte. Uma pessoa que sai do estado de ser uma pessoa chamada e vira uma pessoa escolhida, ela vai mudar o caminho. E vai ter coisas no seu dia a dia e na sua vida que vai parecer que está tudo bem, que está tudo certo. Vai ter propostas que você vai receber que você vai achar que está tudo bem, que está tudo certo. Vai ter vantagens que vai ser oferecida para você que você vai achar que está tudo bem, que está tudo certo. Mas a princípio parece que é bom, mas vai te conduzir à morte. E eu já tive várias experiências assim, principalmente de trabalho, porque eu trabalho na área pública, eu sou servidor público e já aconteceu muitas vezes durante a minha caminhada como servidor, de receber propostas. E geralmente são boas propostas, são situações que acontecem, mas a princípio é tentador, mas depois vai gerar uma consequência. E tem uma coisa que é maravilhosa nas nossas vidas, é você ter a sua consciência limpa, não é verdade? É você deitar na sua cama, você deitar com a cabeça no travesseiro e a sua cabeça está leve. Existe isso que é muito bom para a gente viver. Então, há caminhos que vai parecer que é certo para você, mas se não for certo para Deus, saia fora. Procure o caminho verdadeiro. E quem foi que disse que era o caminho? Jesus. Ele que disse que era o caminho. Então a pessoa que é escolhida, ela vai mudar a rota, ela não vai permanecer ali. Se ela sabe que aquilo ali está levando ela para um caminhar de destruição, que vai afastar de Deus, vai tirar Deus do centro, ela vai sair dali e vai mudar a rota. E eu sei que Deus está falando algo com pessoas nessa noite, e comigo também de coisas que precisam ser mudadas. Caminhos que precisam ser mudados, atitudes que precisam ser mudadas, para que a gente não entre nesse caminho que vai nos conduzir à morte. E muitas vezes morte aqui, não é somente morte física, é morte espiritual. É morte de perder a paz, como também foi cantado aqui, que fala tanto na palavra de Deus. É a morte de você perder essas virtudes que a palavra de Deus traz. Então você tem que mudar o seu caminho, você não pode ficar nessa mesma rota. Um segundo conselho de uma pessoa que é escolhida é porque essa pessoa ela constrói a sua casa sobre a rocha. Então diga comigo, constrói sua casa sobre a rocha. E essa aqui também é outra parábola bem conhecida. Eu vou só citar aqui o versículo, porque diz assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem ou uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E Tiago também, em seu livro, ele diz assim, ó, Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então, o que é construir uma casa sobre a rocha, pastor? É porque os chamados, eles ouvem, mas eles param no tempo. Uma pessoa que é escolhida, ela não só ouve, ela põe em prática. Ela põe em prática isso dentro da sua casa, ela põe em prática isso dentro do seu casamento. Ela põe em prática isso no seu trabalho, nas pequenas e nas grandes atitudes. Fazer de Jesus a sua rocha, e olha que é uma rocha, porque a parábola fala que as tempestades vão vir. Mas se a casa estiver sobre a rocha, a tempestade vai bater, as ondas vão bater, mas ela não vai cair, porque ela está sobre uma palavra, ela está sobre um Deus Todo-Poderoso. Agora, se você tiver sua casa sobre a areia, se você não estiver firme e não escolher ouvir e praticar a palavra, a tempestade vai vir e vai derrubar você de alguma forma. E eu quero lembrar para você que nós, enquanto igreja, sempre estaremos aqui para estender a mão para você. Independente do nível que você estiver, de como é que está a sua casa, você pode contar conosco como igreja, para que a gente firme nossos pés sobre a rocha. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, ó, você pode contar comigo para a gente vencer essa. Que a gente tenha esse coração de poder ajudar uns aos outros, de contar uns com os outros.
e quebrar todo o egoísmo. Então, que a nossa casa esteja sobre a rocha. E um outro aspecto de uma pessoa que é escolhida é porque é uma pessoa que ela nega a si mesmo. Mas como assim negar a si mesmo? Existem algumas religiões árabes que vocês talvez já viram em algum filme, que os homens eles se sentam no chão e ficam tacando um chicote nas costas e ficam se martirizando. Vocês já viram isso? E eles ficam lá se martirizando por conta dos seus pecados, de alguma coisa que ele fez, e ele fica se açoitando e fica com as suas costas toda ferida. Jesus, Deus, ele jamais pediu para você fazer esse tipo de coisa. Você não precisa passar por isso. A única coisa que você tem que fazer, quando você faz algo de errado, comete um pecado, é o quê? Pedir perdão. Quando você faz isso, ali você é livre. Ali a brecha que Satanás tinha na tua vida para te tormentar, ali é quebrada. E o que mais Jesus quer para você é que você seja livre. E totalmente livre. Agora, para a gente ser liberto disso, a gente muitas vezes vai ter que negar a si mesmo. E em Mateus 16, 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? E ele fala assim, ó, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E esse também é um dos versículos mais conhecidos e que a gente ilustra muito a caminhada cristã, porque a cruz vai ter que ser carregada e negar a si mesmo, isso vai ter que acontecer. E eu vivi uma situação no final do ano para cá, que eu estava mexendo no meu computador e o computador estava pesado e eu decidi apagar algumas coisas para poder ficar mais leve. E daí eu comecei a pesquisar os arquivos e olha o que foi que eu achei. Isso agora no final do ano. Eu tinha uma mania de que as namoradas que eu tive, as meninas que eu namorei tempos atrás, eu tinha uma pasta e eu guardava fotos, guardava momentos que eu vivi dos meus namoros passados. E estava lá essas pastas, e aí ocupando lá uns 10 GB lá de arquivo no meu computador. E eu fiquei olhando aquela situação e eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo com esses arquivos aqui no meu computador? O que eu estou perdendo tempo com isso aqui? Porque para mim, anteriormente, e tinha muita coisa que não prestava ali também. E eu estou sendo muito transparente com vocês sobre isso. Tinha muita coisa de coisa que não era para ser feita e a gente fez. E estava ali aquelas coisas e eu fiquei olhando aquilo e, mas o que eu estou fazendo com isso aqui? Esse lixo aqui acumulado ainda na minha vida. E eu fazia disso tempos atrás como se fosse um troféu para mim, alguma coisa que, poxa, aconteceu isso aqui, essa aqui foi assim, essa aqui foi assim. E eu tinha esse pensamento errado na minha vida, porque eu não conhecia Cristo. Então, na mesma hora, eu deletei. E tem um comando que quem entende de computador que sabe que você aperta Shift Del e apaga de uma vez para tudo, não tem mais nem como recuperar. E assim eu deletei aquilo da minha vida. E o que tem a ver isso, pastor? Sobre negar a si mesmo. É porque eu quero cada vez mais negar o meu velho eu, a minha velha criatura. Eu não quero ser o mesmo que eu era antes. Eu não quero mais ser apegado às coisas que eu era antes. Aquilo que eu gostava antes, para mim, perdeu o valor, perdeu o sabor. O que eu quero agora é o que Jesus tem para mim. O que eu quero agora é o que o Espírito Santo quer agir na minha vida. O que eu quero agora é os planos e os sonhos de Deus para mim. Se você quer isso nessa noite, diga aleluia. Então a gente tem que querer isso também. A gente tem que querer isso fortemente. Então, negue-se a si mesmo, arranque isso da sua vida e tome posse da sua nova natureza em Cristo. Essa é a última característica que eu falo de uma pessoa que é escolhida. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você já hoje, já agora. Ele tem coisas novas já para acontecer. Então, a pessoa que toma posse da sua nova natureza, uma pessoa que entende que ela sai do chamado para ser um escolhido, ela quer viver um novo de Deus. Ela quer mergulhar na palavra de Deus, ela quer saber o que Deus quer todo dia. O que você quer que eu faça hoje, Senhor? Isso é um alvo da sua oração, isso é um alvo do seu dia a dia. E Deus ele vai falar, e Ele está falando com você agora. Ele quer que você viva esse algo novo. Então toda pessoa que ela é um escolhido, ela não se identifica mais com as coisas do mundo. Os seus valores passaram a ser outros. Se antes os seus valores era o que as pessoas estão pensando sobre mim, o seu valor a partir de agora vai ser o que Deus está pensando sobre mim. Se antes eu me preocupava o que as pessoas estão pensando sobre minha roupa, meu estilo de cabelo, a minha pergunta hoje é o que Deus está achando da minha roupa e do meu estilo de cabelo. E alguns preconceitos que se geram sobre roupa, sobre cor desse tipo. Algumas pessoas gostam aqui da nossa igreja porque pode vir de bermuda, tem o seu estilo e tudo. E, gente, isso aí não é problema nenhum, você pode vir. A gente tem que ter decência, lógico. Mas Deus não está preocupado se você vai estar todo empacotado ou se você vai chegar aqui de bermuda. Eu volto a dizer, Deus ele quer saber
Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo na hora que você entra aqui? Qual é o alvo do seu coração? Qual é o seu alvo, o seu sonho maior na hora que você está buscando ao Senhor? Você busca a bênção? Deus ele pode te abençoar. Você busca cura? Deus ele pode te curar. Agora uma coisa eu quero te dizer, busque salvação. Porque se você está salvo, todas as coisas vão acontecer em um momento ou outro. Mas o primeiro ponto é, busque a sua salvação. Lembra que eu falei que um foi chamado e um foi escolhido. Aquele que foi chamado foi jogado para fora do banquete. Então que ninguém aqui seja jogado para fora do banquete, amém? Que a gente permaneça nessa grande festa que vai acontecer com a volta de Cristo. Então a pessoa que é escolhida, ela vai produzir muito fruto. Uma pessoa que é escolhida, ela vai ganhar outras pessoas para Cristo. Ela vai entender sobre o amor de Cristo, ela vai querer levar esse amor para outras pessoas. Poxa, eu quero que outras pessoas também conheçam isso. Conheço dessa palavra. Não conheço Jesus só de ouvir falar, mas conheço do amor verdadeiro. Uma pessoa que ela passa a ser um escolhido, ela realiza boas obras. E eu te lembro que você não é salvo por boas obras, você é salvo pela fé em Jesus. Agora, uma pessoa que é salva e que tem fé em Jesus, ela vai praticar boas obras. Isso vai ser natural dela, ela vai querer pensar em boas obras e ajudar o próximo. Essas pessoas, elas estão em contato com a água viva. E elas querem sempre crescer e produzir frutos de arrependimento. E o que eu quero dizer com isso? É porque uma pessoa que dá um passo em direção a ser um escolhido de Deus, ela se arrepende dos seus pecados, ela decide viver algo novo. E, consequentemente, ela vai querer produzir algo que vai contra a sua velha criatura. E um exemplo que eu trago disso é porque eu mesmo era um tipo de pessoa que eu era muito mão de vaca. Eu trazia muito disso, eu gostava muito juntava dinheiro, trabalho desde meus 11 anos, e eu tinha muito aquela coisa de segurar ali. E eu lembro que eu vivi épocas, mesmo novo, de emprestar dinheiro para as pessoas. E eu pensei, rapaz, hoje eu refletindo, eu estava quase virando um agiota naquele tempo. Eu ficava refletindo, eu tinha muito dinheiro armazenado, meus trabalhos, minhas coisas que eu vivia, e eu chegava a emprestar dinheiro para as pessoas. Teve gente que nunca me devolveu. E depois que eu conheci a Cristo, eu tive que aprender a perdoar, né? Mas aconteceu, principalmente com gente da família. Mas o ponto é, hoje eu já não sou mais preso à questão de dinheiro ou financeiro ou coisa desse tipo. Hoje, para mim, a questão de 10% não quer dizer nada quando eu trago dízimo, quando eu trago premissa para o Senhor. Isso não quer dizer nada porque Ele já me deu tudo. Ele já te deu tudo. Então você não tem que se prender a pequenas coisas, você não tem que ser preso a riquezas. Lembra daquele chamado que foi sufocado, ele ficou sufocado com as riquezas desse mundo. Ele foi sufocado com o que rodeava ele nesse mundo. E assim aquela semente ela não germinava. Você tem que quebrar isso que te sufoca. Você tem que ser livre como Jesus te chamou para você ser livre, amém? Ele chamou para você viver assim. E João 15, versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vou repetir, todo aquele que estando em mim, aqui Jesus está dizendo que nós estamos nele. Ele não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê muitos mais frutos. Essa palavra corta, aqui do original do grego, quando a Bíblia foi escrita aqui, a gente tem uma ideia que é corta fora e arrancar. Mas quando você vai ver do original do grego, que é a palavra airo, aqui está falando de ser elevado, de ser erguido. Então aqui entra na condição de uma pessoa que ficou como chamada. Porque como ela foi erguida, ela não foi totalmente cortada, ela está ali, ela está na árvore. Ela conhece a Deus, mas ela foi levantada. E como ela foi levantada, ela já não consegue mais dar fruto. Você tem que estar enraizado em Jesus. Você tem que estar enraizado na palavra de Deus. Porque senão você não quer dar fruto, você não quer ser uma pessoa no nível escolhido, você fica levantado ali, então você está ali e ao mesmo tempo não está. E Deus não quer ninguém em cima do muro. Aliás, eu digo uma coisa que eu já falei aqui para a igreja. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é. Se você está em cima do muro, na verdade, Satanás está tendo legalidade sobre a sua vida. Então o passo que você tem que dar é o quê? É em direção a Deus. E você dá um passo em direção a Ele. E Ele não só te dá um passo, mas Ele vem e te abraça e fica com você. Quantos querem mais desse abraço de Deus na sua vida? Eu quero isso mais todos os dias. É por isso que os meus passos vão bem em direção a Ele. Então quando eu creio da maneira certa, eu vivo da maneira certa. E um segredo para me ser uma pessoa também escolhida, eu fechando o que eu estou ministrando nessa noite, o segredo para me ser uma pessoa que entrou no nível de ser um escolhido, John Maxwell, que é um grande pastor e escritor, ele traz duas definições. Ele diz que um dos segredos é você se encontrar e um outro segredo é você se perder. Como assim, pastor? Eu me encontrar e eu me perder. Olha o que diz aqui na palavra de Deus em Marcos 8:35.
Marcos 8,35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Jesus está dizendo, aí você vai encontrar salvação. E qual é o segredo para mim ser uma pessoa escolhida e viver o meu chamado e viver o meu propósito, pastor? A questão de você primeiro se encontrar é porque você vai ter o seu encontro com Cristo, você vai dar um passo adiante e você vai ver na sua caminhada com Cristo aquilo que vai te dar mais prazer. E assim você vai descobrindo o teu chamado. Você já tem dons espirituais, você já tem dons que Deus já te deu. Tem pessoas que é na área da música, tem gente que é porque consegue se relacionar bem, tem gente que é porque faz uma boa comida. Então, quando você está se encontrando, você vai buscando aquilo que te traz mais prazer e alegria, porque você quer viver o seu chamado com Deus. Então, se encontrar, vai entrar nisso, você vai encontrar a sua razão de viver. E a sua razão de viver para quem? Para Jesus. Não viver para si mesmo, mas sua razão de viver para Cristo. E quando você se perde, que é o segundo segredo, é porque agora que você se encontrou com Ele, você quer mergulhar de tal forma que você quer cada vez ir mais profundo. Você não quer mais ficar no raso. Você já sabe o que Ele te chamou, você já se encontrou, você já sabe quais são os seus dons e que Ele quer te usar. Agora você vai querer mergulhar cada vez mais, vai entrar mais nesse rio. E você vai mergulhando e as coisas vão acontecendo. E a sua sede por Deus ela vai aumentando. Então você se encontrar é isso, e você se perder é isso. E nós temos que buscar isso todo dia, nós temos que buscar ir para esse outro nível todo dia. Deus ele não quer que você seja uma planta rasa, pequena, que não cresce e que não dá fruto. Não, Ele quer que você seja uma árvore frondosa. Uma árvore de muitos frutos, uma árvore que vai fazer uma sombra para outras pessoas. Uma árvore que vai salvar a vida de outras pessoas também, através dessa palavra. Uma árvore que vai levar a luz, que vai levar essa verdade, que vai levar essa palavra de pureza e de salvação para outras pessoas. Quantos estão me entendendo nessa noite? Para isso, você vai ter que pegar alguns pontos que eu finalizo aqui nessa noite falando para vocês. Identifique a sua paixão. O que queima no seu coração para Jesus e quando você está na igreja e naquilo que te chama da igreja. Talvez o que queima no seu coração é criança. As crianças estão ali agora num culto. E eu quero dizer para vocês que as crianças que vêm aqui, elas não estão ali só brincando e tudo, não. Elas estão ali recebendo a palavra de Deus. Elas já estão ali sendo enraizadas na palavra de Deus. Então identifica a sua paixão. Tem gente que gosta de tirar foto, tem gente que é louvor e tudo. Identifica a sua paixão no reino de Deus e venha somar com isso. Você tem também que identificar os seus dons. Isso é uma prática também diária. Os dons espirituais também vai ser uma prática diária. Você também tem que consagrar o seu propósito para algo que é maior do que você. E o que pode ser maior do que eu, pastor? Você querer ganhar vidas para Cristo. Porque você entregou a sua vida para Ele, você já tem a sua salvação. Mas agora eu quero a salvação da minha casa, agora eu quero a salvação da minha família, agora eu quero a salvação de Quixaramubim, agora eu quero a salvação do meu bairro, então é algo bem maior do que eu. E você crescer em intimidade e ter no seu coração valores da eternidade. A gente tem que crescer nessa intimidade todo dia. A gente não pode fazer da nossa vida com Cristo somente aos domingos. Isso a gente sempre bate nessa tecla. A sua vida de intimidade com Deus, ela é diária, ela é todos os dias. Todo dia Ele quer te ouvir, todo dia Ele quer conversar com você, todo dia Ele quer te trazer coisas novas, todo dia Ele quer derramar coisas sobre a sua vida. Então essa intimidade, você ter esses valores do reino de Deus, isso vai ser fundamental para você permanecer como uma pessoa escolhida e não somente uma pessoa chamada. Romanos 12:2 diz o seguinte: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então diga comigo, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer isso para a sua vida? Saber quão boa, quão é perfeita e quão é agradável a vontade de Deus. Isso é o que a gente mais anseia. Deus, eu quero saber o que é isso. O que é tão bom? O que é tão agradável? O que é tão perfeito? E uma das coisas que o Senhor nos chama, quando a gente vai aqui para Marcos 16:15, é de ir pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque ser bom, ser agradável e ser perfeito perante a Deus, é eu querer que todo mundo também esteja junto comigo. O céu ele não é um lugar que é para ter uma igreja de um lado, uma igreja do outro, excludente, não. Eu quero que várias pessoas estejam comigo. Eu quero que cada vez mais pessoas estejam comigo. Lembra que eu falei lá no começo que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, um famoso poeta espanhol, ele diz o seguinte, quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha juntos, é o começo da realidade. Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha junto, é o começo de uma realidade.
Então eu convido a igreja para a gente sonhar junto esses sonhos de Deus. Eu convido a igreja para a gente sonhar junto esses planos de Deus. A gente começou o ano, a gente está no primeiro mês desse ano. No domingo passado a gente falou sobre metas, a gente falou sobre planos que você vai ter. Mas coloque na sua vida, coloque como prioridade os sonhos de Deus. Coloque como prioridade você estar com outras pessoas e você ter esse compartilhar. Coloque como prioridade você querer crescer junto com os seus irmãos. O lema desse ano é: estes sinais acompanharão os que creem. Quem crê aqui nessa noite? Esses sinais eles acompanham os que creem. Esse é o lema da Igreja da Paz em 2021. E se você decide ser uma pessoa que crê da maneira certa, se você decide ser uma pessoa que quer viver como um escolhido e não somente como uma pessoa chamada, eu quero lembrar que as promessas de Deus, elas vêm sobre você. Só vive promessas quem cumpre princípios. Diga comigo, só vive promessas quem cumpre princípios. Deus tem muitas promessas, mas para viver essas promessas, princípios vão ter que ser cumpridos. E uma promessa que eu fecho essa noite é em Hebreus 8:10. E diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. E aqui engloba os que creem. Declara o Senhor: porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior. Porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha essa promessa que Deus está falando aqui. Ele fala que Ele vai pôr na nossa mente e no nosso coração a sua palavra. Se você tiver o seu coração e a sua mente cheia da palavra de Deus, cada vez você vai viver melhor, você vai fazer escolhas melhor, você vai conseguir fluir melhor. Ele também fala que Ele será o nosso Deus e que todos o conhecerão. Foi cantado aqui também que chegará um dia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. E quão glorioso é você já fazer isso desde agora, e não nesse dia que for chegar, porque quando esse dia acontecer, alguns estarão na condição de chamado, e alguns estarão na condição que não foram salvos, mas mesmo assim vão confessar a Cristo, para que se cumpra a promessa. Ele também diz que será misericordioso, e a gente acha que por conta dos nossos pecados, Deus nos odeia, Deus nos abomina. Não, Deus Ele nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele não quer que a gente fique na mesma condição. Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente viva algo diferente com Ele. Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente se liberte de cadeias, de prisões da nossa vida do passado. Esse é o seu amor grandioso por nós. E Ele encerra dizendo que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E talvez você ainda está com um sentimento de culpa por algo que você fez. E o que eu te lembro hoje é: lança sobre Ele. Lança sobre Ele as tuas dúvidas. Lança sobre Ele os teus pecados. Você tem a oportunidade de pedir perdão a todo dia. Você tem a oportunidade de caminhar diferente todo dia. Você tem a oportunidade de fazer dele o seu Deus todos os dias. Todo dia tomar uma atitude diferente. A pergunta que eu encerro nessa noite é: todos nós aqui fomos chamados. Todos nós aqui ouvimos a palavra de Deus. Mas quantos querem ser escolhidos? Quantos querem dar esse passo adiante para ser um escolhido de Deus? Essa passagem, essa meditação que eu trouxe para a igreja nessa noite, Deus falou comigo através de um sonho. E nesse sonho eu estava lá na minha cidade natal, e eu estava sentado numa calçada, e uma pessoa que era uma vizinha minha, ela chega para mim e diz: Dilermando, faz uma oração por mim. Aí eu estava sentado sozinho lá, no sonho acontece esse fato, e eu, com certeza, eu faço sim, mas vamos ali. Aí ela me pega pelo braço e me leva num lugar para fazer uma oração para ela. Quando eu vou nesse caminho com ela para fazer essa oração, durante o caminho eu me encontro com uma pessoa que marcou muito o meu início da minha caminhada com Cristo. E realmente foi uma ex-namorada minha. E quando eu vou no caminho, eu me encontro com ela, e eu vejo que ela está numa condição de que ela não está muito bem. Mas a gente se cumprimenta, porque ela também foi uma pessoa que foi chamada, mas ela decidiu não ser escolhida. Isso foi também um dos motivos da gente não estar mais junto. Mas a gente se cumprimenta, se fala numa boa, mas eu vejo que ela está numa situação que ela parou no tempo, ela ficou ali. E eu sigo meu caminho para fazer a oração pela essa mulher e vou até a casa dela. E o que é que Deus falou comigo? Irmão, você está vendo isso aí? Isso aí foi as escolhas que você teve que fazer.
Se você tivesse parado pelo caminho e seguido um caminho diferente, você não estaria aqui hoje vivendo o que eu tenho para você hoje. E para a glória de Deus, eu tenho alcançado e vivido promessas de Deus. Então ele diz, você continuou. Eu mandei você continuar e você obedeceu. E o ato também de eu ir orar para essa mulher, Deus ele também estava me falando, ele está dizendo, isso aqui é uma autoridade que eu também dei para você. De você poder ser um canal meu na terra. Então Deus ele está falando aquilo para mim grandemente, é uma coisa pessoal. Mas eu estou compartilhando isso para a igreja para entender o quê? É porque Deus ele nos chama, mas Ele quer que você vá além. Ele quer que você seja um escolhido. Ele quer que você participe desse grande banquete. Ele não quer que você pare na porta. Ele não quer que você entre e seja lançado fora porque você não estava com as vestes corretas. Ele quer que você participe dessa grande festa com Ele para todo sempre, já agora, já hoje e para toda a eternidade. Você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.